Olá, tudo bem? Meu nome é Isaac Barbosa, sou professor de literatura e a partir de agora nós iremos estudar para que você possa obter uma excelente aprovação e um resultado maravilhoso no seu vestibular. Então vamos começar com a nossa definição de literatura, ok? Muito bem, pessoal. Todo ensino de literatura ele tem que se iniciar com a definição básica de o que é literatura. Poxa, às vezes a gente fala para que serve, como ela se configura, onde nós reconhecemos. É claro que muitas pessoas têm uma resistência logo que imediata ao estar a palavra literatura. Ixi, literatura, o que é estranho, porque muitas pessoas gostam de ler um determinado tipo de livro, mas têm aversão ao estudo literário quando chega em um cursinho, quando chega na escola. Então, primeiro, qual é a noção de literatura? É o que se ensina, é o que se aprende em uma sala de aula, ou é simplesmente pegar qualquer livro e ler? Então, nessa aula, vamos ver a relação que o livro tem com o leitor, a relação que o livro tem com a realidade, e vamos definir o que é literatura, para saber de uma vez por todas no que é que se configura essa arte literária, ok? Então, venha comigo aí para o quadro. Quando nós falamos de leitura de livro literário e da linguagem de literatura, a gente tem que passar primeiramente pela definição de o que é literatura. A questão mais básica, a definição mais básica é inclusive esta aqui. É uma arte, assim como a dança, assim como o cinema, a fotografia, é uma arte, como a escultura, só que diferente de outras artes, esta utiliza a palavra como matéria-prima. Ou seja, se um fotógrafo usa foto para fazer sua arte, o escritor de literatura, ele usa a palavra para fazer sua arte. É uma arte que usa a matéria-prima da palavra. Ou seja, a gente poderia resumir que literatura é a arte da palavra, ok? Então, essa arte da palavra, como ela acontece, como ela se configura, o que ela tem de especial? A partir de então a gente estuda quais são as características que fazem dessa arte algo diferenciado para ser estudado em um cursinho pré-vestibular. Muito bem, ó. Trabalhamos aqui inicialmente com a noção de ficção. Professor, volta e meia, eu vejo um filme de ficção científica, tem nave espacial, ET, espaço sideral. Ficção é isso? Mais ou menos, meu filho, mais ou menos. Ficção, na verdade, é qualquer invento da mente humana. Qualquer coisa que a gente invente, qualquer coisa que a gente consiga fantasiar. Podendo ser muito distante da realidade ou muito próximo. Tudo isso é ficção. Ou seja, a ficção é, na verdade, uma forma de se fazer um texto que não se baseia em fatos reais, em acontecimentos reais. Então, veja bem, a ficção ela está diretamente ligada ao texto literário. Poxa, a ficção é feita para a literatura. Contudo, não conseguimos continuar aqui entre o texto literário e o fato. A ficção é uma coisa, o fato é outra. Elas são diferentes, elas são opostas. O fato é aquilo que acontece na vida real. Aquilo que você estuda em história, por exemplo, é fato. O que vocês veem em sociologia é fato. Mas o que vocês estudam em literatura é ficção. E a ficção se dá através do texto literário. Mas veja bem, se o fato está ligado à realidade, se o fato ele está intrinsecamente ligado à realidade, como é que a literatura chega na realidade? Vamos lá então. Primeiro, a literatura, através da criação de um senso artístico e através da ruptura do senso comum, ela vai fazer as seguintes coisas. Pera, professor. Senso artístico? Senso comum? Me ajuda aí, professor. Então vamos com calma. Primeiro, vamos começar com o senso comum, que é mais simples. Pense você em uma ferramenta. Quem aí pensou em martelo? Levanta a mão, por favor. Pô, martelo é uma ferramenta que está muito ligada ao senso comum. Então, se numa turma de 20 pessoas, eu falo, pense em uma ferramenta, eu suponho que 10, 12, talvez mais, pensem logo em martelo. Poxa, pensem aí em uma profissão. Aí vocês pensam em professor, advogado, engenheiro, médico. São coisas do senso comum. Mas quando eu falo, pense em uma ferramenta, o cara pensa em britadeira. Pô, britadeira é uma
ferramenta que foge um pouquinho ao senso comum, é uma coisa que não está nesse pensamento coletivo. Então, o senso comum é a forma como a maioria das pessoas tende a pensar. A arte, a ficção e a literatura, ela rompe com esse pensamento comum que a maior parte das pessoas tem. Porque se você escreve um texto, uma carta, ela é normal. Poxa, eu uso a palavra da forma como a maior parte das pessoas as usa. Eu estou usando o senso comum, não é arte. Mas quando eu uso a ficção, quando eu uso a palavra para justamente fazer algo diferente, algo que me torne mais único, mais individual, eu estou fazendo a criação de um senso comum. Vamos dar uma definição, por exemplo, de noite. Noite. Se eu perguntar para vocês, alunos, alunas, o que é a noite? Vocês vão me falar. Normalmente as pessoas falam, né? Noite é aquele período que sucede o pôr do sol e antecede o nascer do sol. É a ausência da luz solar, a noite. Essa é uma definição aqui, ó, do senso comum. Aí, poxa, eu vou lá para o mundo da MPB agora, música popular brasileira, pelo compositor Zé Ramalho. Tem uma música chamada de Beira-Mar. Ele fala o seguinte: eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras um mundo de sol. Espera aí, que definição é essa de noite? É uma definição que está baseada no senso artístico. A noite se tornou agora um oceano. E esse oceano, ele enche. Quando ele enche, ele reduz o mundo de luz e agora introduz o mundo de sombras. Eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras o mundo de sol. Ele fugiu, rompeu com o senso comum e ele atingiu aí, criou um senso artístico. Através disso, desse texto literário, que pode ser uma música, pode ser um poema, pode ser um romance, uma crônica, enfim, qualquer texto literário segue essas características. Através disso, esse texto ele representa a realidade, ou seja, a literatura, a ficção, ela não é igual à realidade, ela representa a realidade, ou então ela problematiza essa realidade. Há inúmeros livros que criticam a estrutura social, que criticam um país, um governo, criticam um político, criticam o ser humano. Então, poxa, quando você pega, por exemplo, a ditadura militar, inúmeras músicas foram feitas para problematizar este período. Então, pronto, professor, eu entendi a relação que a ficção tem com a realidade. Mas, poxa, se essa é a função da literatura, qual é o motivo? Por que ela existe? Ela atende quais necessidades minhas? Muito bem, através da criação do senso comum e da ruptura, da criação do senso artístico e da ruptura do senso comum, nós atendemos à necessidade do ser humano de produzir e de consumir arte. É algo universal, que você pega das civilizações mais globalizadas, feita a Finlândia, os Estados Unidos, até as civilizações mais neolíticas. Se você encontrar uma tribo de índios tupinambabas, eles vão produzir ficção, vão produzir fantasia, vão produzir literatura, mesmo que oral. Então, a necessidade universal de produzir e consumir arte para o leitor. Então, poxa, é uma necessidade universal de literatura que tem como função representar ou problematizar a realidade. Tá aí tudo ok? Muito bem. Então, que tipo de linguagem a literatura usa? Para problematizar ou para representar a realidade? Que tipo de linguagem ela usa para atender os nossos anseios de leitor? A literatura ela pode se valer de duas formas de linguagem. E a comunicação normal, cotidiana, do dia a dia, a sua comunicação com seu colega, a minha comunicação com você, normalmente ela tem um tipo de comunicação que está tudo aí, pessoal, no material de vocês. Enfim, revisem o conteúdo em casa, façam os exercícios, não tenham pressa, ok? É muito fácil aprender literatura, basta ter calma e atenção. Esses dois tipos de comunicação, de linguagem, eles são chamados de conotação e de denotação. Professor, os nomes são muito parecidos, posso acabar me confundindo. Tá, e se eu entender o conceito de conotação e na hora de uma prova eu trocar as bolas com denotação? Não se preocupe, é para isso que estamos aqui. Vejam bem, que letra inicia a palavra denotação? Muito bem,
D. D de dicionário. Então, se você encontrar uma denotação, ela vai ter o sentido do dicionário. Denotação tem um sentido dicionarizado. É só lembrar, pessoal. Denotação, D. D de dicionário é o sentido real, literal. É um sentido direto. É um sentido que só permite um único sentido. Por exemplo, eu falo que o meu tio Arnaldo, ele está com problema no coração. Poxa, quando eu falo que meu tio Arnaldo tem um problema no coração, eu falo do órgão que bombeia sangue, é um sentido denotativo, é o sentido dicionário, é um sentido real, é um sentido direto, é um sentido que só permite uma única interpretação. Quando eu falo, por exemplo, que a asa da ave permite com que ela alce voos, que ela alcance voos, é a asa denotativa, é a parte do corpo do animal que faz com que ele se projete no ar, é o sentido denotativo. Quando a gente fala, pessoal, em conotação, a conotação é um sentido metafórico, é um sentido ambíguo, ambivalente. O que é ambíguo? Que permite mais de um sentido, que permite uma plurissignificação. Ou seja, na conotação, uma única palavra ela pode assumir mais de um sentido. Vamos para alguns exemplos de conotação. Quando nós lemos no noticiário, e olhe que noticiário não é um texto artístico. Quando nós lemos no noticiário, político é capturado passando a mão nos cofres públicos. Pô, você imagina o quê? Que um político efetivamente está passando a mão no cofre público ou que ele surrupiou, desviou, roubou recursos públicos? Claro que você pensa que ele surrupiou, que ele desviou recursos públicos. Então, esse passar a mão nos cofres públicos é uma conotação, é um sentido interpretativo, um sentido indireto, ok? Falam muito o amor te dá asas. Poxa, ninguém que está apaixonado voa. Então, é um sentido conotativo de amor. Até aí tudo certo? Lembre-se sempre de anotação, D de dicionário, não tem como errar. Qualquer sentido que siga o dicionário vai ser o sentido denotativo. Qualquer sentido que fuja à significação tradicional mais comum vai ser o sentido conotativo. Até aí tudo certo? Muito bem, então. Além disso, nós temos o seguinte, o texto não literário, o texto que não serve para a literatura, que tem outras funções, claro. Um texto jornalístico é muito útil, nos informa sobre acontecimentos e fatos do dia a dia, mas não é literário. Uma notícia da revista, uma notícia de jornal, um manual de carro, de DVD, são textos que não são literários. Eles têm algumas características. Eles vão ter uma linguagem direta, uma linguagem clara, uma linguagem concisa. Um texto literário, por sua vez, ele não tem essa linguagem clara, direta, concisa. Ele vai se basear em relações interpretativas de sentido. Ele vai se basear no que a gente chama de pluri quer dizer muitos, pluri, significação, muitos sentidos. É um texto que vai carregar ao máximo a sua linguagem de sentidos, de significados. Quem fala isso é um crítico literário norte-americano, conhecido como Ezra Pound. A linguagem literária ela é carregada de significado. Ou seja, é aquele texto que está denso de interpretações, é justamente o texto literário, ok? Muito bem, turma. E para fazer justamente essas significações, para fazer de uma linguagem uma coisa mais conotativa, os textos literários costumam utilizar-se de figuras de linguagem. São figuras expressivas, retóricas, que trabalham na construção do texto para dar mais expressividade, para dar um alcance mais artístico aos seus textos. Então vamos ver aqui algumas figuras de linguagem que são utilizadas para dar uma maior expressividade, para carregar mais sentido, mais significado na linguagem artística, fazendo com que o texto expresse bem melhor a realidade, fazendo com que o texto problematize de forma mais bonita, de forma mais expressiva a realidade, atendendo melhor nossos anseios de consumir ou de produzir literatura. Então, as figuras de linguagem são utilizadas há muito tempo por muitos autores para fazer uma linguagem mais carregada de significado. Então, acompanhe aqui no slide, pessoal,
há figuras de linguagem que se baseiam no ato de repetir. Entre estas, a literação é uma repetição de consoantes. Vejam aí as repetições dos Vs. Vozes veladas, veludosas. Vozes, V. Assonância é o ato de você repetir vogais. Como a tua lua muda de rua. Então fica bem mais vocálico a assonância e a literação é bem mais consonantal. Paralelismo é quando você repete a estrutura dos versos. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última e cada filho seu como se fosse o único. Escoar, que é uma repetição aí na estrutura dos versos. Anáfora é quando você repete o início, apenas o início das palavras do verso. Ou seja, amor é fogo que arde sem se ver. Ok. Aí vem o segundo verso. É ferida que dói e não se sente. A palavra do início do verbo se repetirá no terceiro verso. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Esse é o mais famoso soneto de Camões. Ele repete essa estrutura. É ferida, é um contentamento, é dor. Polissíndeto, eu repito conjunções. Vejam bem. Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Olha a repetição aí de conjunções, é o polissíndeto. O pleonasmo é quando eu repito ideias de forma desnecessária, podendo formar um pleonasmo vicioso, ou então de forma artística, formando assim uma figura de linguagem. Se me mandar ir embora, eu saio para fora e ela chama para trás. Muito bem. Quando a gente inverte ou modifica o enunciado, vamos ter anástrofe. É uma inversão simples, bem simples. Como causar pode seu favor. O normal ficaria assim. Como pode causar seu favor. Ou seja, eu só inverti uma palavrinha, é anástrofe. Se eu inverter um pouco mais, uma inversão um pouco mais complexa, eu formo um imperbator. Veja bem, mostra o patife da nobreza, o mapa. É uma ordem que direta ficaria da seguinte forma. O patife mostra o mapa da nobreza. Olha, é uma inversão muito mais complicada. O anacoluto é uma palavra que quebra a estrutura sintática tradicional. Eu não me importa a desonra deste mundo. Eu poderia tirar justamente esse pronome pessoal da primeira pessoa no começo do verso. Falar só, não me importa a desonra do mundo. Enfim, quando eu relaciono ou substituo uma palavra por outra, teria algumas figuras de linguagem. Por exemplo, a comparação. Eu comparo dois seres. Eu já usei um exemplo aqui de comparação, que foi eu entendo a noite como um oceano. Aqui temos o seguinte, eu sou forte como um metal. Metáfora, são dois seres, são comparados implicitamente. Você é luz, é raio, estrela e luar. Sinestesia é quando eu misturo diferentes sentidos. A voz branca, a voz é a audição. Branca é a visão, misture os sentidos, sinestesia. Catacrese. Catacrese é quando eu uso uma palavra por não haver outra melhor. É uma inadequação que não possui uma substituição mais adequada. Por exemplo, beijei-a na maçã do rosto. Maçã do rosto é uma catacrese. Rosto não tem maçã, mas não tem nenhum termo mais adequado para se usar no lugar de maçã. Metonímia é quando eu substituo uma coisa através de uma relação lógica. Por exemplo, passei meu dia dentro de um sapato. Poxa, passar o dia dentro do sapato, na verdade, consiste em passar o dia dentro da roupa de trabalho, de uniforme. Eu usei a parte por um todo. Prosopopeia é quando eu dou características humanas a uma coisa que não é humana. O vento beija meus cabelos. Prosopopeia. Onomatopeia é quando eu uso uma palavra para significar o som. Pocotó, 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 aquela letra de funk famosíssima, né? E, enfim, perífrase é quando eu falo o seguinte, o berço de José Luiz do Rego, acolheu os visitantes, a cidade em que ele nasceu, Pilar, justamente isso. Ao substituir figuras retóricas, eu tenho ironia, crítica indireta, quando eu falo nota 2, hein? Que excelente nota. Antítese é uma oposição de
ideias. Ó, veja aí, som e silêncio, luz e escuridão. Paradoxos são ideias que se rejeitam, são coisas que não são lógicas, possíveis. Rio de neve em fogo convertido. Nunca pode acontecer isso do rio de neve se transformar em fogo. Hipérbole é exagero proposital. Fala, estou morrendo de fome. Rios te correrão dos olhos se chorar. Eufemismo é quando eu suavizo ideia ruim, crítica. Quando eu falo que, por exemplo, nos fizeram varrer as calçadas, limpar o que faz todo cão. Poxa, vocês sabem o que todo cão faz? É justamente um eufemismo. Gradação é uma progressão de ideias. Veja aí como é que fica, ó. O Vale do Tacape desprendendo. Sacode-o, vibra-o, fere, prosta e mata. Ele feriu, depois derrubou, em seguida matou. Isso é uma gradação de ideias. Apóstrofe é quando eu invoco alguém no meu texto. Não basta ainda de dor, ó Deus terrível. Isso é uma apóstrofe, eu estou chamando alguém no meio do meu texto. E silepse é quando há uma quebra da concordância. Os brasileiros, vamos, eu também sou um, então usei nós. Os brasileiros, vamos sobreviver à crise. Muito bem, pessoal. Para terminar, vamos resolver aqui uma questão do material de vocês. Exatamente a primeira questão do material que vocês têm aí na aula 1 de literatura. Definições inatingíveis. O livro é feito de papel costurado ou colado em páginas. Um livro é feito de histórias e sonhos descritos. Mas um livro é só um livro quando é feito, sobretudo, de olhos. Ok? Então temos aí uma descrição de livro. O livro é feito de letras que formam palavras e de palavras dispostas em sentença. Será o livro uma sentença? Então temos aí, o livro na verdade é a relação que o leitor tem com a arte. Aí a questão diz o seguinte, turma, lendo atentamente a questão tem o seguinte: os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer comunicação determinam em uma situação de interlocução o predomínio de uma ou de outra função de linguagem. Nesse texto, predomina a função que se caracteriza por. Temos aí 5 alternativas. Vejam a questão, pensem com cuidado. E ao ler e examinar as alternativas, ficamos aí com a única que efetivamente pode fazer sentido e está correta, que é a letra D. Esse texto ele faz uma reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo de um livro. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula de literatura. Não esqueçam de revisar, aprofundar seus conhecimentos e continuamos nas próximas aulas.